Olá pessoal, meu nome é Nelson Lima, estou aqui para falar com vocês sobre Portal Único de Exportação, Módulo de Controle de Carga, o CCT, para os terminais ou na modalidade de terminal interveniente de despacho. Obviamente que o terminal de despacho também pode ser o terminal de embarque, mas vou me ater só para essa situação de desembaraço da carga no primeiro momento. Em outros vídeos assim eu venho comentar das outras etapas dentro do processo. Vamos lá. O desembaraço da carga ele está estritamente vinculado à recepção da carga. Então, assim, a DUI elaborada ela vai doutrinar os passos seguintes para você ter o desembaraço da carga. E o ponto chave desse primeiro item, que é o desembaraço da carga, consiste na recepção de uma carga que ela esteja devidamente documentada no registro da DUI. Então, nós temos aí algumas pontas dentro do processo que eu não estou mencionando agora, que é o exportador, o despachante, o agente de carga. Isso são personagens que vão entrar no decorrer de um processo de exportação por DUI. Nesse momento, vamos falar da recepção de carga. É importante salientar que o desembaraço de carga se dá quando se efetua o registro de recepção das notas fiscais que ampararam a chegada da carga no seu terminal. Então, a DUI devidamente registrada, você recepciona as notas fiscais nesse módulo, que estando devidamente adequadas às questões tributárias e quantidades e totais, Quando eu falo quantidades totais, porque você pode receber carga fracionadas para você atingir determinada quantidade de carga a ser exportada, ou simplesmente uma carga que ela vai ser exportada na sua totalidade e ela chega com uma nota fiscal só. Do desembaraço, importante colocar que foi uma das situações que ocorre muito, que é assim: a carga ela chega até o teu terminal, ela vai até o teu terminal. Então, assim, por algumas situações, exemplo, o despachante registra a DUI, só que a carga ainda está em trânsito. Então você recepciona a parte, você não consegue ainda finalizar o processo de recepção de uma carga a uma determinada DUI. Então tem de se ter em vista que o desembaraço de carga se dá com o registro do total de carga da DUI a ser exportada, correto? Desse desembaraço, mediante os critérios de cada unidade da RFB, da Receita Federal do Brasil, dependendo de cada critério de avaliação de risco, enfim, da estrutura interna da Receita Federal para cada unidade, então ela vai tratar essa carga que foi informada, que foi registrada no portal Siscomex de que ela está no determinado terminal, e dentro dessa análise feita pela Receita Federal, ela vai, ou no processo automático, ou enfim, no critério dela que a gente não tem acesso, ou os terminais não têm essa situação, a gente tem o respaldo da inclusão desse terminal como terminal
de despacho. Então, a partir daí, você está dentro do ambiente da Receita Federal. Então, quando essa carga é desembaraçada, o objetivo para os terminais, de uma maneira prática, é que isso se caia em canal verde. Mas a carga, como disse, ela apesar de estar sob sua tutela, quando ela chega no teu terminal, ela naturalmente ela vai para uma janelinha de informação para o pessoal da Receita Federal, que a critério dela ela vai determinar se vai ser canal verde ou não. Então, nesse momento que a carga desembaraça, você tem aí os canais, canal verde e os outros canais, vermelho, laranja, cinza, enfim, todos os canais de fiscalização, seja ela de fiscalização física ou que seja ela de fiscalização documental. Enfim, ela está desembaraçada. Então ela está apta ou à disposição para as devidas providências, seja ela para canal verde e direto para embarque, ou seja ela para os outros canais para que ela passe por um processo de fiscalização. É importante colocar que foi uma dificuldade nos primeiros processos da DUI, pela falta de informação, um conflito entre despachantes e terminais no questionamento dessas bandeiras. Por quê? Porque se achava que se caísse em canal que não fosse o canal verde, era porque havia alguma situação ocasionada pelo terminal, ou até mesmo que a carga que chegou no terminal e foi recepcionada, ela não desembaraçou. Convém colocar que terminal ele tem a sua atribuição muito bem distinta dentro desse processo com relação ao desembaraço. O desembaraço ocorre mediante uma informação ou o confronto da informação que está na DUI com relação às notas fiscais que estão amparando esse processo de informação sejam recepcionadas pelo terminal interveniente onde vai ocorrer o desembaraço. Então as coisas não se conflitam. Então, se a nota fiscal está devidamente registrada na DUI, no processo de recepção, ela vai ser desembaraçada, ela vai ser colocada no estoque do terminal interveniente e daí por diante segue-se com relação aos trâmites de unitização e o traslado para o terminal de embarque quando for o caso. Importante entender que dentro desse processo os intervenientes, desde o processo da primeira nota fiscal ou das notas fiscais, mesmo a carga não estando desembaraçada, a responsabilidade do terminal dentro desse processo DUI é da carga. Então você tem a carga, pode vir a carga solta, pode vir a carga em container, mas a sua responsabilidade ela vai se restringir a isso. Então você tem as suas obrigações como recinto de despacho, que são normas, regras, enfim, que vão te doutrinar o que você deve e como você deve proceder na posse dessa carga. Então você tem âmbitos de segurança, de registro, e aí são outras peculiaridades com relação aos sistemas informativos, enfim, tudo que existe, tudo que engloba na parte documental, elas vão te colocar no bojo da responsabilidade da carga. Então assim, e é isso que a gente tem de separar
você é o responsável da carga e o despachante responsável por acompanhar e por todas as ações que houverem dentro da DUI, todas elas serão a partir do despachante. O terminal, a partir do momento que recepciona, a carga estando desembaraçada, não há mais o que se fazer. Então, se ela desembaraçou o canal verde, lindo, ótimo, você vai para os processos de trâmite logístico para o embarque. E caso não, você vai aguardar o que a Receita Federal determinar para que você faça, se é documental, ou no caso, eu vou retificar, que você faça não. Que a Receita Federal determine ao despachante para que ele providencie. Então, ele quer uma fiscalização, ele quer uma pesagem. Então, assim, ele vai determinar aquilo que deve ser feito para que essa carga seja liberada para embarque dentro das nuances da Receita Federal. Então, assim, cabe ao despachante prover o que será executado com essa carga desembaraçada. Então, se a carga ela simplesmente for para embarque, beleza, cabe aí as responsabilidades do terminal, que hoje está de posse desta carga, dar sequência no trâmite que foi mapeado quando se assumiu a operacionalidade desse processo de exportação, dessa reserva, desse booking, enfim. Mas como são coisas em paralelo, então a gente vai se restringir à questão do desembaraço. Então, a responsabilidade do terminal, carga ou container, ela vai especificar numa coisa só, que é a carga. Então, inclusive, dentro do processo de exportação por DUI, o container, diferentemente do que era quando os processos eram por presença de carga, o container é a embalagem. Então, assim, tanto que dentro do processo de unificação você pode trocar o container, coisa que era complicado ser feito dentro do processo com presença de carga, porque você fazia presença de carga se vinculando ao container. Até o processo de estufagem não existia o termo de unitização, não era utilizado, mas era o processo pautado na presença de carga em cima do container. Com a nova DUI isso não ocorre mais. Então o desembaraço é do total da carga, e essa carga ela vai ser unitizada dentro do container, ou não, ou então a carga ela já vem dentro do container, mas mesmo assim existem os processos de consolidação que são feitos a parte disso, mas enfim, mas isso depois que a carga está desembaraçada. Então, a carga desembaraçada, canal verde, ou a carga desembaraçada em outros canais, que ela foi liberado para embarque, estão no bojo da responsabilidade do terminal, inclusive dentro do processo logístico, quando houver da saída do teu terminal para o teu terminal de embarque. O importante dentro desse processo, que a coisa ela tem de ficar muito bem equilibrada, totalmente amparada, ou seja, o processo logístico da carga chegar até o terminal, ela tem de estar muito bem amparada pela nota fiscal. Como a nota fiscal é eletrônica, então você tem um rastreio de toda essa operação até a chegada do teu terminal. Então você tem as questões tributárias que envolvem todo esse processo, e você tem dentro desse processo os vínculos das notas fiscais. O que eu falo de vínculo? Então eu recepcionei uma nota fiscal de remessa para formação de lote. Essa nota fiscal, dependendo o CEFOP ou a atividade, enfim, a questão tributária realmente,
ela pode estar mencionada, registrada na DUI como uma das notas fiscais que formam o lote de uma nota fiscal de exportação. Então, o enquadramento tributário fiscal dessa nota, ela tem de estar adequada. E isso também pode interferir no desembaraço da carga. Mas, de qualquer maneira, quando houver essas divergências, não é o terminal de despacho que resolve isso. O terminal de despacho, nessa modalidade, que é o CCT, ficou bem claro. Então, assim, eu vou recepcionar, registrar uma carga de uma DUI. Então, se essa DUI está adequada, ou seja, se as notas fiscais que amparam a chegada dessa carga até o terminal estão adequadas, o processo segue, ou seja, vai ser desembaraçada. Ótimo que seja no canal verde, mas se não for, também será solucionado, cumprindo as exigências que o auditor fiscal fizer para que essa carga seja liberada. E aí é uma questão puramente de fiscalização, e você vai dar continuidade na vida. Feito o desembaraço, gente, assim, o controle e a gestão das fases seguintes, elas saem do controle do terminal que fez o despacho. Então, assim, literalmente você segue um roteiro. Então, assim, a carga foi despachada, a carga foi desembaraçada. A carga foi desembaraçada, tá aí o despachante e o exportador que estão sob o domínio dessa operação. Então, daí por diante, ele vai acompanhar. Literalmente é um acompanhamento dos estágios. Então, assim, se eu sou o terminal de despacho e eu vou levar essa carga para o terminal de embarque pelo portal Siscomex, o despachante / exportador vão acompanhar esse trâmite. E esse trâmite ele vai ser pautado pelos prazos que você tem, de deadline de carga, de deadline de draft de containers, enfim. Então vai se seguir esse roteiro à parte e você vai dando as devidas sequências. Importante, dentro desse processo que eu ainda não comentei, que isso vai ser uma questão futura, num próximo vídeo, que é a questão da unitização. Então você existe dentro dessa parte do desembaraço da carga, o processo de unitização. Mais para frente você tem o processo de consolidação, mas são coisas que são colocadas à parte e que não se misturam, e a sequência você não consegue alterar. Então, assim, você recepciona, desembaraça, se for o caso você faz a unitização e prepara-se, associa-se o container e você se prepara para a entrega desse container, para que, se for o caso, para que você passe a posse que hoje está sob seu poder para o próximo terminal. E é literalmente isso. Então a carga desembaraçada está sob sua posse, e quando você vai fazer o translado dessa carga para o terminal de embarque, começa uma sequência ou inicia uma outra sequência de transferência de posse. Então você vai levar isso para um terminal de embarque, você vai transferir a posse para a transportadora, que continua sob sua responsabilidade. Então você tem o traslado do teu terminal até o terminal de embarque, quando houver, entregue a um transportador, que ele vai ser quem vai possuir essa carga até lá, mas ainda continua sendo sob a responsabilidade, que só vai deixar de existir quando o terminal de embarque efetuar a recepção dessa carga, do total da carga que vai ser exportada, ok? DUI desembaraçada. Como coloquei agora,
o despachante, o exportador, ele naturalmente ele vai estar à frente ou sob o controle da DUI. Então, assim, como a DUI ela tem a sua conclusão, ela só vai existir quando houver a averbação, então todo esse processo é acompanhado por eles. Então, assim, o que eu quis colocar, canal verde, beleza, segue-se a vida. Canal para fiscalização, quem vai cuidar disso, quem vai encaminhar os deferimentos, as liberações, não é o terminal. O terminal, no máximo que ele vai fazer, a partir da carga desembaraçada, é apoio, obviamente por questões comerciais e obrigação. Você vai dar apoio àquilo que foi solicitado pelo auditor fiscal. Então, se o auditor fiscal quer que a carga seja aberta, que ele quer tirar foto, enfim, ele vai até o terminal. Então, o que o terminal vai fazer dentro desse processo é apoiar aquilo que o auditor fiscal deliberou mediante uma ação do despachante. Então, o despachante chegou lá com uma carga desembaraçada, canal verde, ou minto, um canal de fiscalização, laranja, vermelho, cinza, ele é que vai até a unidade da Receita, procura o auditor responsável e ali ele vai aguardar a liberação. Cabe simplesmente ao terminal acompanhar isso, tá? Como eu disse há um tempo atrás, ou logo no início, você tem aí a unitização. E esse é um processo que eu vou passar para vocês aí no outro vídeo, tá? Então, assim, aí eu vou falar mais sobre a unitização e os passos seguintes, ok? Obrigado, gente.